Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de março. Março foi um mês muito peculiar, porque para todos os efeitos, os livros que eu li durante este mês têm uma linha que os une, não é uma linha que os separa, não. É uma linha que os une. E sempre que eu tentei fugir dessa temática que une todos os livros, acabei exatamente na mesma temática. Portanto, preparem-se para um mês cheio de raptos. Não perguntem. Há coisas que eu já sabia o que é que ia e coisas que me apanharam de surpresa. Portanto, vou passar a falar-vos sobre os livros que li durante o mês de março. O primeiro livro que li em março foi aqui a Enciclopédia de Fadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett. Estava muito curiosa com este livro, é cozy fantasy, mas num sentido mais académico, e portanto nós estamos a seguir a Emily Wilde. Ela é professora em Cambridge, faz investigação, mas a peculiaridade das investigações dela é que ela tem sempre o pseudo melhor amigo com ela. E eu estou a dizer pseudo porque ela trata como se fosse melhor amigo, mas ao mesmo tempo é um rival académico, e ela irrita-se muito com ele, mas ao mesmo tempo sente falta dele, e portanto é aqui uma relação muito peculiar. No entanto, a Emily é peculiar porque a Emily tem muita dificuldade em fazer amigos, tem muita dificuldade em socializar com as pessoas, e portanto o facto de ela sentir, de certa forma, alguma falta desta pessoa até é bom sinal, significa que ela criou uma ligação com alguém. No entanto, como eu estava a dizer, ela sempre que vai fazer uma investigação, ele vai atrelado. Portanto, esta é a primeira vez que ela consegue financiamento para ir fazer uma investigação e ele não vai atrás porque ele tem outras coisas para fazer, e ela está muito contente por poder mostrar efetivamente aquilo que consegue fazer, porque ela é muito boa no trabalho académico que faz, no trabalho de investigação. Ela consegue contactar muito bem com fadas. O problema são as pessoas no mundo real. E portanto, as coisas começam a descambar um bocadinho quando afinal aquele rival académico pseudo melhor amigo afinal vai lá parar a casa. Portanto, nós temos aqui a Emily que vai para uma zona de fiordes nórdicos para explorar as fadas que existem naquela zona. São fadas diferentes daquelas que ela explorou até agora. Ela está a tentar criar uma enciclopédia então com os vários tipos de fadas, com as características de cada uma, o folclore que as envolve, de que forma podem ser evitadas ou então como contactar com elas. Algumas que é melhor não tentar contactar de todo, outras que são bastante afáveis, e portanto é isso que a Emily está a tentar fazer. No entanto, vê-se aqui abraços com o Wendell Bumblebee a aparecer-lhe do nada e tcharam, estou aqui para te ajudar na tua investigação! E isso traz aqui alguma frustração, mas ao mesmo tempo também algum alívio, porque ela estava a ter muita dificuldade em criar ligação com as pessoas daquela zona. E a verdade é que para este tipo de investigação ela precisa de criar e estabelecer uma conexão com as pessoas que vivem na zona que ela está a estudar, porque ela precisa que lhe digam informações sobre as fadas que existem naquela zona, precisa que lhe digam onde elas se encontram, que tipo de interações costuma haver por aí fora. Portanto, foi um livro que eu gostei muito de ler. Dentro dos cozy fantasies que eu ando aqui a tentar explorar para ver o que é que funciona e o que é que não funciona, este funciona para mim. Eu acho que é a parte académica. Compreendo que a Emily não seja a personagem mais fácil de se gostar ou de se criar uma ligação. Eu penso que a autora escreveu aqui algo no espectro do autismo. É alguém com ideias muito fixas de como as coisas devem ser, alguém com muita dificuldade em reconhecer emoções nos outros, alguém com muita dificuldade em estabelecer uma ligação com os outros, e eu penso que isto está feito de forma a ser por um caminho mais neurodivergente. No entanto, isso também é o que vai fazer com que algumas pessoas acabem por gostar mais deste livro do que outras. Eu gostei, isso não me incomodou. Há pessoas que são simplesmente assim e podem ser excelentes no trabalho que fazem, e lá está, ela é muito boa a contactar com as fadas, mas não são boas no mundo real, não é? Com pessoas, e isso de certa forma é bastante realista, porque se calhar o problema é que nós não temos fadas no nosso mundo para algumas pessoas poderem contactar. Foi um livro que eu gostei muito de ler. É muito giro ver a forma como a Emily vai desenvolvendo ao longo do livro, a maneira como ela se vai abrindo um pouco mais, como vai ganhando mais confiança nos passos que está a dar sozinha, apesar da frustração de depois ter ali uma personagem extra, mas vamos acabar por ver a forma como a relação deles efetivamente funciona, porque uma coisa é aquilo que ela nos diz, outra coisa é aquilo que acontece, e isso é muito giro, a forma como eventualmente ela é raptada por uma fada. Portanto, primeiro rapto
do mês. É só isto, este mês está cheio de raptos. Gostei muito da forma como o folclore é aqui explorado, algumas coisas que nós temos como lendas de fadas, e é muito giro ver aqui a contraposição entre aquilo que ela sabe, aquilo que está a descobrir, aquilo que ela acha que tem capacidades para lidar, aquilo que ela efetivamente tem capacidades para lidar. Eu gostei muito deste livro, vamos ver se por cá continuam a publicar o resto da coleção. Penso que eles são 2 ou 3, eu penso que até são 3, mas pronto, temos aqui este primeiro e eu gostei muito de conhecer estas personagens. E o Wendell primeiro estranha-se, depois entranha-se e depois entranha-se demasiado. Portanto, compreendo porque é que nem ela consegue resistir aos encantos desta personagem. Ora bem, segundo livro do mês e possivelmente um choque para muita gente que já me ouviu falar muito de Stephen King. Eu ainda não tinha lido este livro e também não tinha visto a adaptação. Neste momento só uma das coisas é que está concluída, porque a outra ainda está por concluir. E eu estou a falar de Misery. E neste momento vocês desse lado estão a dizer: Ana, como assim tu nunca tinhas visto nem lido Misery? Acontece, e eu vou ser a primeira pessoa a admitir quando ainda não li qualquer coisa que toda a gente acha que já toda a gente devia ter lido ou visto ou o que é que seja. Eu sabia por alto a história de Misery, seja porque efetivamente é uma história que é muito conhecida, seja porque Stephen King também fala sobre a concepção deste livro no livro On Writing, portanto o escrever, que vai sair agora uma reedição desse livro. Portanto, eu sei a premissa da história. Eu sabia o que é que ia encontrar aqui, incluindo mais um rapto, segundo rapto do mês. E portanto, nós temos aqui o Paul Sheldon, que é um autor que tem escrito uma série que se tornou muito famosa, e ele estava bastante cansado de estar sempre a escrever o mesmo género de livros, sempre a mesma personagem, sempre as aventuras dela, e então arranjou uma maneira de acabar com aquela personagem e finalizar, fechar aquela coleção. E portanto o que acontece é que ele acabou por fazer aquilo que ia permitir ele não poder voltar àquela personagem, que é matá-la no final da coleção. Acontece que ele tem um acidente e a pessoa que o encontra acaba por o levar para a sua própria casa e vai tomar conta dele, vai criar as condições para ele se recuperar. Qual é o problema? É que essa pessoa é a Annie Wilkes. E a Annie é a fã número 1 do Paul. Mais do que isso, ela é a fã número 1 da personagem que ele acabou de matar. E ela não está contente. E portanto, o que vai acontecer é que o Paul vai estar aqui dentro e fora de processos de dor, de medicações, por aí fora, e vai aqui andar a navegar nas ondas de tudo isto. O facto de ele não se poder mexer porque o acidente foi grave e ele está com as pernas completamente inutilizadas, vai fazer com que ele acabe por estar muito dependente da Annie. E o que ele vai pensar é: ok, tudo bem, se ela quer que eu escreva um outro final, se ela quer que eu dê aqui uma volta à história, então vou só escrever qualquer coisita porque ela vai ficar contente e está tudo bem e eu vou poder sair daqui. Oh meu Deus, como ele estava errado. A verdade é que o Paulo depressa vai perceber que a Annie pode parecer um bocadinho palerma, um bocadinho simples, mas é uma mulher extremamente inteligente. Pode não ser a pessoa mais eloquente a falar, mas a verdade é que ela sabe aquilo que quer e sabe aquilo que não está disposta a parar até ter. E depressa o Paul vai perceber que está completamente nas mãos de uma doida varrida e vai acabar por aos bocadinhos ir percebendo melhor quem é a Annie, o porquê dele estar ali, como é que ele foi ali parar. Eu não vou estender muito mais do que isto, porque acho que é extremamente interessante irmos vendo a forma como as coisas vão escalando e a forma como ele às vezes a subestima, e sempre que ele a subestima, ela dá um passo em frente para dizer: eu estava 2 à tua frente e só agora é que tu te apercebeste. Mas se achas que vais conseguir alguma coisa com isto, estás bem enganado. Para quem já tiver lido este livro ou quem já tiver visto o filme, caso tenham achado a história da Annie rebuscada, da própria Annie, não a história que está no livro, mas a história desta personagem, eu vou deixar um documentário na descrição, vejam porque é extremamente interessante. Mas se por acaso ainda não tiverem lido o livro, não tiverem visto o filme e isso é qualquer coisa que vocês querem fazer, não vejam o documentário porque isso vai acabar por estragar parte daquilo que vocês vão descobrir acerca da Annie Wilkes. Portanto, um livro com muita violência, com o facto de alguém estar a aproveitar-se de ter alguém completamente submisso e completamente dependente para conseguir chegar a algum lado, e depois as coisas que ele vai descobrindo são
são graves, são muito graves. Gostei imenso do livro e vou querer ver o filme para comparar, até porque quando eu estava a ler este livro, eu estava constantemente a pensar, não na Kathy Bates, que para todos os efeitos é a nossa memória relativamente a esta história, é pensar na Kathy Bates como Annie Wilkes, estava a pensar sim na atriz e na personagem do Baby Reindeer. Muito interessante, e eu vou muito querer ver o filme e fazer comparação entre aquilo que foi adaptado àquilo que está no livro. Eu compreendo porque é que a maior parte das pessoas gosta imenso deste livro. O próximo livro, eu sabia que um dos livros seguintes tinha de ser o livro do Clube de Leitura e eu sabia que esse livro ia ter um rapto. E portanto eu tentei fugir do rapto e caí noutro. E agora, porque é que eu não pensei efetivamente que este livro, tendo em conta o título, que envolvia um rapto? Não sei. Mas a verdade é que o livro seguinte foi Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues. E efetivamente eu só sabia, lá está, maioritariamente o que estava no título, sei que é uma peça de teatro, sei que primeiro a peça foi a palco e depois é que o livro saiu. Este livro tem duas partes, tem a peça e depois tem uma parte mais relacionada com a concepção da peça em si, portanto, de onde surgiu a ideia, como é que foi desenvolvida, como é que foi o processo de criativo com os próprios atores, a forma como ela foi mudando ao longo do tempo até ser efetivamente apresentada em palco, a forma como não funcionou com algumas coisas que acabaram por ser alteradas de maneira a fazer funcionar. Nós temos aqui uma família em que todos os membros se chamam Catarina. Há uma justificação para isso, vocês vão ter de ler para perceber, e todos os anos esta família se reúne numa herdade, penso que será no Alentejo, para matar um fascista. Portanto, chegando a uma determinada idade, eles chegam à idade então de terem a sua primeira morte enquanto membros desta família e nós estamos a ver aqui uma das Catarinas que finalmente chegou à idade de matar o seu primeiro fascista. E a verdade é, os fascistas para serem mortos têm de ser raptados e levados para a herdade. Porquê que eu não pensei nisto? Portanto, terceiro rapto do mês de março. O que vai acontecer aqui é que a Catarina, que vai fazer a sua primeira morte este ano, tem muitas dúvidas relativamente àquilo que está a ser feito. Ela compreende o porquê, compreende que é algo que já está a passar de geração em geração na família há muito tempo, ela compreende o que é esperado dela, ela compreende o porquê de ser necessário, mas ao mesmo tempo há muitas coisas relativamente a isto que eles fazem todos os anos e que lhe levantam muitas questões. Tem mesmo de ser feito? Tem efetivamente algum tipo de impacto no mundo? O que eles estão a fazer está a ser para um bem maior? O objetivo é efetivamente tirar uma pessoa má do mundo ou é simplesmente continuar a perpetuar quase uma tradição de família? Isso é o que nós vamos encontrar neste livro. É muito interessante ver a forma como cada um deles tem uma perspectiva diferente daquilo que está a ser feito, apesar de todos terem sido educados para o mesmo. A verdade é que todos têm motivações diferentes, nem que seja, lá está, a questão da tradição. Mas é muito interessante. O que é que acaba por ser um bocadinho confuso no livro e que eu acho que deve ser fantástico em palco? É que todos eles são Catarinas. E, portanto, o facto de ser Catarina tu, Catarina irmã, Catarina, faz com que nem sempre seja muito fácil acompanhar quem está a falar. E isto em palco deve ser fantástico. E temos também à nossa mesa, porque isto é um jantar antes de efetivamente acontecer aqui aquilo que se juntaram para fazer, nós temos o fascista à mesa. Está a ouvir tudo o que está a ser dito, está a ouvir todos os motivos pelo qual foi raptado e pelo qual foi escolhido para ser a pessoa que aquele ano vai... Também está a ouvir todas as dúvidas que a Catarina deste ano tem e, no fundo, acaba por se aproveitar um bocadinho disso. O que é que eu acho? Eu acho que o livro é extremamente interessante, acho que é fantástico para levantar ideias, para nos mostrar que, às vezes, as nossas convicções são muito fortes, para todo o lado que seja, e quando são muito fortes que nos levam a criar algo mais violento em resposta, de que forma é que nós continuamos a ter razão naquilo que estamos a fazer, naquilo que estamos a dizer? É um livro que nos questiona se não há outras formas de fazer as coisas, é um livro que questiona o estado do mundo atual, é um livro que questiona muitas coisas e eu penso que a ideia principal é levar-nos a pensar e a refletir sobre todas as questões que estão aqui neste livro pequenino, até porque, como eu disse, há uma parte que é mesmo a explicar o porquê e como é que esta peça foi criada e, portanto, esta parte final é a concepção da peça. Esta parte aqui é a peça e, portanto,
é muito interessante. Fiquei um bocadinho desorientada, tapete a ser tirado debaixo dos pés com o discurso final que está na peça. Compreendo que esse seja o objetivo, mas para alguém que esteja a ler este livro pelos motivos errados, penso que vai acabar por dar força a coisas que, para todos os efeitos, não estão corretas nos dias de hoje. Agora, nós vamos rever muito daquilo que é dito por políticos neste momento, muito daquilo que está a ser feito, muito do estado atual da nossa sociedade, e por isso é extremamente interessante. Tenho pena de não conseguir apanhar a peça em palco e eu espero que a peça volte a palco mais vezes e que eu tenha a oportunidade de ver, porque efetivamente é uma peça que já esteve em palco, durante algum tempo não esteve, este ano voltou, só que lá está, sempre em alturas em que eu não consigo ir a Lisboa ou as zonas onde a peça está a ser levada a palco. Portanto, acho que é extremamente interessante. Leiam porque vai dar-vos muito em que pensar e só por isso já vale muito, muito a pena. Como eu disse, o livro que eu ia ler a seguir era o do Clube de Leitura. Eu já sabia, esse efetivamente eu sabia que tinha um rapto, e então como o outro não tinha funcionado bem para me afastar dessa temática, eu decidi ir para outro livro. Aqui o Elas, do Qui tu sais, da Adeline Stockard, um livro de banda desenhada e que, apesar de não ter raptos, a verdade é que há aqui coisas que não estão assim tão longe quanto isso, porque às vezes nós somos raptados pela nossa própria mente e, portanto, a história que está aqui é interessante nesse aspecto. Portanto, nós temos aqui uma rapariga que trocou de escola na altura do secundário, ela tem algo no passado dela que está a tentar esconder ou conter, e o facto de estar numa nova escola está-lhe a dar um novo início, um recomeço. E, portanto, ela vai acabar por fazer um grupo de amigos novo e aos bocadinhos, se calhar o stress do dia-a-dia vai começar a levar a que surjam algumas das personalidades que ela tem em alguns momentos específicos. Nós temos a ela é a menina principal, todas as outras personagens são personalidades que esta rapariga tem. O que acontece é que ela não tem controle em quando elas aparecem. Pior do que isso, nós sabemos à partida que há uma personalidade que não está aqui, mas está a desbloquear o facto destas personalidades aparecerem, e essa é a personalidade que nós não queremos ver. Nem ela sabe muito bem ainda o que é que vai acontecer, não sabe o porquê dela estar escondida assim mesmo no fundamento dela, mas há de ser por um motivo muito grande. Portanto, nós estamos aqui a ver uma miúda no secundário a lidar com stress de secundário, escola, amigos, família, por aí fora, algumas coisas que ela vai descobrindo relativamente a si própria e a forma como estas personalidades vão surgindo. Nós vamos ficando aqui com uma ideia do que é que poderá estar aqui na história, mas pelo que eu percebi relativamente a coisas que fui ler depois de ter lido este volume é que os autores não estão propriamente a tentar explorar a múltipla personalidade. Isto vai por um caminho um bocadinho mais fantasioso e eu penso que é isso que depois acaba por afastar um bocadinho as pessoas. O estarem com a expectativa de que isto seja um explorar um bocadinho desta questão de saúde mental e que depois isto vá por um outro caminho. À partida, já sabendo isso, eu estou à espera dos próximos volumes, até porque ficam muitas questões aqui neste final de primeiro volume que eu quero ver respondidas. E portanto ainda bem que a Bertrand está a apostar nestes livros, é uma trilogia, já está cá o primeiro e vamos esperar que o segundo e o terceiro não demorem muito tempo a chegar, porque eu quero perceber o que é que aconteceu para nós termos esta história. Não só a múltipla personalidade dela, mas as questões familiares, as questões todas daquela espécie de personalidade que está ali muito escondida num recanto escuro da mente dela. Eu sei que é caos, mas eu quero ver o que é que acontece quando ela se consegue libertar da prisão em que foi posta. Portanto, é isso. Gostei muito. Foi uma boa pausa, apesar de lá estar, não é raptada, mas está aqui um bocadinho refém da própria mente, mas foi uma boa pausa entre livros só sobre raptos, basicamente. Já para não dizer que as ilustrações são lindas, as cores são lindas e, portanto, adoro, 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 adoro e quero os restantes. Portanto, o livro que eu estava a tentar criar aqui uma distância entre o Misery e esta leitura era aqui o Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Um livro que é curioso porque dá aqui uns laivos de You e a verdade é, os dois livros saíram no mesmo ano. Não sei o que é que aconteceu na altura em que os autores estiveram a escrever estas histórias que os fez pensar neste tipo de gente maluca, alucinada, completamente cheia de ilusões naquelas mentes, mas tanto a Caroline Kepnes como o Rafael Montes têm aqui personagens que são completamente
desreguladas daquela mente. E portanto, nós temos aqui o Theo é um estudante de medicina, mais uma personagem com muitas dificuldades de socialização e portanto ele tem uma capacidade muito grande de compreender as coisas, ele é muito inteligente, no entanto tem muita dificuldade em falar com pessoas vivas, porque aparentemente se tiver um corpo à frente é fantástico, ele até cria toda uma relação com aquele corpo que estão a estudar na mesa de anatomia. O que acontece é que ele, tendo tanta dificuldade em dar-se com pessoas, quando ele conhece a Clarice e ela tem uma forma de dar a volta aos silêncios dele, às coisas que ele não está a dizer, ele começa ali a desenvolver uma paixonete instantânea que é, para todos os efeitos, o fim daquela rapariga. A coitada nem sequer sabia no que é que se estava a meter. O que acontece é que ele vai começar aqui a desenvolver esta paixoneta para ontem, portanto, isto não é uma coisa em que, meu Deus, vi aquela pessoa, deixa-me cá pensar nela há alguns dias. Não, ele começa logo a pôr coisas em prática, começa logo a tentar descobrir mais sobre ela e vai acabar por ser um bocadinho stalker, até ao ponto em que efetivamente a rapta. E eu não estou a dar spoiler nenhum porque isto está aqui, é uma história de amor, de sequestro e de obsessão. E portanto, o Theo está tão fixado nas poucas coisas que ela lhe disse que vai acabar por criar toda uma relação na cabeça dele. Vai raptá-la, vai fazer uma viagem com ela, está muito curioso com o facto de ela ter dito que era escritora. Portanto, também um bocadinho como no Misery, vai haver alguém a incitar a outra pessoa a escrever. E não só ele vai funcionar como alguém que a está a incitar a concluir aquilo que ela começou, mas também como editor, porque então vamos aqui fazer com que a história seja mesmo muito boa, até porque ela tem capacidades. E a partir daqui é também uma história muito violenta, uma história em que nós de vez em quando vamos aqui pensando, oh meu Deus, tu és tão louco dessa cabeça que só dá para rir com o que tu acabaste de dizer. É do género, não, tive de me afastar porque senão não sei o que é que podia fazer. E eu só pensei, menino, não podes fazer pior do que aquilo que já fizeste. É muito difícil fazeres pior do que aquilo que já fizeste até aqui. Portanto, preparem-se para uma história que é muito violenta e eu tenho estado a ir aos livros do Rafael que são mais violentos, claramente. Ele já disse que escreve e vai tentando intercalar entre os thrillers que são mais violentos com os thrillers psicológicos. Eu claramente estou a saltar os psicológicos todos porque eu vou só aos violentos. Nós vamos estar a acompanhar esta história da perspectiva do Theo, da mesma maneira que no You nós vamos estar a acompanhar a história da perspectiva do Joe. E vamos estar completamente na cabeça deles e é isso que às vezes torna aqui a coisa tão fascinante e que às vezes nós pensamos, oh meu Deus, esta pessoa realmente não regula bem, porque isto para ele está a fazer completo sentido, isto para ele é mesmo verdade. E nós, da perspectiva do leitor e da perspectiva da personagem que ele raptou, é só como é que vamos sair daqui, como é que há uma possibilidade sequer de sobrevivência. A nossa edição tem 2 finais, tem o final original que o autor escreveu e foi publicada no Brasil, e depois tem o final alternativo que ele tinha escrito até como o primeiro final que ele queria e depois o editor acabou por o convencer que seria melhor ir por outro caminho. A verdade é que o primeiro final faz um círculo fechado com o início do livro e faria sentido para a personagem, compreendo porque é que o editor achou que ele devia descrever mais por este caminho. O segundo final, apesar de ser um pseudo-final feliz, a verdade é que eu tenho esperanças naquele pseudo-final feliz, muito na parte do pseudo. E se vocês lerem o livro vão perceber que é inevitável vocês gostarem mais de um final do que o outro. Mas há um que permite mais coisas que não são exploradas e eu acho que é o segundo. O segundo permite o leitor imaginar o que poderia vir a acontecer. E, portanto, é um livro que eu gostei, não é o meu preferido do Rafael Montes, eu continuo a gostar mais do Jantar Secreto e dos Suicidas, mas estou muito curiosa com os outros 2 que já estão publicados em Portugal, portanto, Uma Família Feliz e Uma Mulher no Escuro. Definitivamente, autor com compra automática cá em casa, porque que viagem alucinante! Que viagem alucinante! É do que eu tenho a dizer. Depois dos últimos 4 raptos, na realidade há um quinto. Pronto. Eu comecei a ler este livro e eu não lhe dei continuidade. Nós aqui vamos estar a acompanhar a Dory. A Dory está no secundário, ela tem um trabalho para ajudar a ter dinheiro com algumas coisas lá em casa. A vida nem sempre é fácil e, portanto, ela está a trabalhar e está a estudar. E é uma pessoa que tem um foco muito grande nas pessoas que estão ao lado. É uma pessoa extremamente empática, uma pessoa que não só é empática, mas faz algo em relação àquilo que sente
relativamente aos outros. E portanto, quando aparece uma rapariga completamente perdida na escola dela, não tem sítio onde ficar, a Dory percebe que ela está a preparar-se para ficar a dormir no espaço da escola se for precisar chuva, e então a Dory vai acabar por a levar para casa. E quando faz isso, vai perceber que a rapariga é muito mais estranha do que aquilo que aparentou naquele primeiro dia de aulas em que ela caiu ali de paraquedas na escola, porque a rapariga diz-lhe que tem a capacidade de moldar as emoções das pessoas que estão à volta dela. E portanto, se há alguma coisa que vai por um caminho que ela não gosta muito, ela consegue moldar de maneira a fazer as coisas um bocadinho mais fáceis para ela. Vai acabar por explicar também que vem de um reino diferente, de um mundo diferente, onde há fadas. Eu penso que isto também são fadas. Eu depois acabei por ficar aqui um bocadinho quase no início. Porquê? Porque eu fiquei exatamente na altura do rapto. Porquê? Para começar, isto era o meu 5º rapto do mês de março. Já estamos a abusar. Já estamos a abusar. Mais do que isso, eu estava a gostar muito do facto da autora estar a explorar a bondade como um superpoder. A bondade como algo que faz avançar a história da personagem. A bondade como algo que faz até com que alguém noutro mundo queira alguém assim no seu mundo. A verdade é que ela acaba por ser levada para aquele mundo para ir substituir a rapariga que ela acabou de ajudar, que desapareceu. Basicamente, quando ela acordou, já a outra tinha desaparecido. O que é que acontece? Eu estava a gostar da temática, estava a gostar do facto da autora estar a explorar as coisas de forma um bocadinho diferente daquilo que é habitual encontrarmos numa história hoje em dia, principalmente com este tipo de fantasia. No entanto, a escrita estava-me a parecer muito algo que eu poderia escrever. Em que sentido? É um bocadinho ingênua, o que é normal também pelo tipo de personagens que nós temos, mas ao mesmo tempo, sinceramente não estava com muita paciência. Era o meu 5º rapto e é um livro mesmo que roça aqui entre o juvenil e o jovem adulto, que eu não estava com muita paciência para uma história assim tão ingênua, mas eu estava a gostar muito. Portanto, é uma questão de execução, não necessariamente da história que nos está a ser contada. Ao mesmo tempo, estava a gostar dos diálogos das personagens, mas achei que, ok, não vou dar continuidade a este livro. Ele vai procurar uma nova casa, portanto o meu 5º rapto ficou mesmo pela altura do rapto e termina aqui. E o último livro do mês foi aqui o Teoria dos Sonhos, que, para todos os efeitos, não tem um rapto! Tem um bocadinho aquilo que eu disse no Ela, que é quando acabamos por ir um bocadinho para dentro de nós e acabamos por ir quase uma projeção para outro espaço, basicamente. Ora, como eu tinha dito no haul, quando falei neste livro, eu não tinha certeza se ia querer continuar esta história, porque o primeiro volume fica relativamente fechado. Nós sabemos que eventualmente eles vão apresentar o trabalho que fizeram e que vão ter as consequências disso. Mas não há propriamente uma necessidade de continuidade à história, e eu penso que a autora até teve aqui um interregno entre o primeiro volume e o segundo, precisamente porque eu acho que ela escreveu o primeiro para ser um standalone e eventualmente percebeu que conseguia dar aqui continuidade às temáticas e às problemáticas que são levantadas no primeiro livro. E portanto, nós voltamos à Ify e ao Preston, é logo a seguir ao momento em que o primeiro livro termina. Eles já entregaram o trabalho académico que estavam a fazer e que acaba por questionar muito um dos grandes poetas desta nação e acaba por fazer com que eles sejam 2 alvos extremamente fáceis. A Ify, porque está na faculdade e é uma mulher, e portanto o facto de ela ter ajudado o Preston a desenvolver aquele estudo, aquela investigação, faz com que seja a primeira mulher a ser aceite na Faculdade de Literatura, e isso vai trazer já um conjunto de dificuldades só por si. É a primeira mulher que está a ser aceite numa academia que é composta exclusivamente por homens. Ela acaba por entrar a meio do ano, portanto já perdeu aqui algumas coisas do início do ano letivo, em que ela nem sabe muito bem como funciona a Faculdade de Literatura. E depois temos o Preston, que acabou por se ver confrontado com algumas coisas no final do primeiro volume e que aqui isso vai ser mais explorado. Eu já tinha dito antes que o Preston é uma personagem que é muito pés assentos no chão, muito factual, muito de acreditar naquilo que vê. O problema é quando ele vê qualquer coisa, ou quando ele tem uma percepção de qualquer coisa que não faz sentido na maneira como ele vê o mundo. E portanto,
aqui o que ele vai ter é as consequências também da entrega do trabalho académico, porque o Preston nem sequer faz parte daquele país. Ele é do país inimigo e, portanto, ele é visto como alguém quase que foi ali para destruir toda a sociedade que está criada, porque efetivamente os poetas são muito importantes para a forma como eles mantêm o seu espírito de nação, portanto o espírito unido, o facto de eles continuarem em guerra com o país de onde o Preston é, e ele ter feito aquele trabalho académico, aquilo que ele descobriu com a IFI, faz com que seja visto como um traidor e, portanto, ele acaba por ser aqui um bocadinho confrontado com aquilo que está a acontecer, com aquilo que está a ver que está a acontecer com a IFI, mas que ele nem sequer sabe muito bem as dimensões totais de tudo. E, portanto, nós temos aqui duas personagens que estão quebradas, duas personagens que estão a tentar proteger-se um ao outro, mas o facto de estarem a fazer isso, omitindo as coisas que vão acontecendo no dia a dia para tentarem manter as coisas um bocadinho mais leves para a outra pessoa, só vai fazendo com que eles se vão afundando neles próprios. É uma questão mesmo de saúde mental. Eu acho que isso está extremamente bem explorado aqui neste livro. O amor não cura, o amor não salva, principalmente quando omitimos coisas importantes das pessoas que estão ao nosso lado a tentar ajudar. E vamos acabar por ver estas personagens a cair e a cair e a cair e a cair, e sabermos que bastava 2, 3 frases para partilhar um bocadinho aquilo que estão a sentir e que talvez não caíssem tanto ou não tão depressa. Além disso, há uma história dentro da história, tal como havia no primeiro volume, e que é extremamente interessante e que acaba por explorar muito aqui o papel das mulheres ao longo dos anos. Isto é uma coisa que vemos também no nosso mundo, que é até muito explorado ultimamente, que é o facto de haver muitas coisas que foram criadas e inventadas por mulheres e que os seus maridos, pais e irmãos acabaram por tomar para si e ficarem com os créditos e os louros daquela criação, invenção, descoberta, o que quer que tenha sido. E isso é uma coisa que é muito explorada nestes dois livros e que eu acho que está extremamente bem feita. Portanto, é um livro que tem um bocadinho mais de fantasia que o anterior, de certa forma, porque o outro já tinha a parte do folclore, mas este aqui às vezes tem uns bocadinhos, um bocadinho piranesi, e eu pensei, ok, esta é a parte que me está a deixar um bocadinho fora de pé. No entanto, eu estava com muito medo deste livro e a verdade é que nas temáticas que eu acho que era importante a autora explorar, este livro está completamente ao nível do anterior. E portanto, estava com muito medo desta continuação, mas tudo o que acontece aqui deixou-me de coração apertado, a sofrer pelas personagens, a querer um mundo melhor para elas e a saber que isto está extremamente projetado do nosso mundo para o livro. É impossível ler este livro e não ver os paralelismos com a nossa própria história. Gostei imenso, portanto, uma excelente maneira de fechar o meu mês de março. E finalmente é um rapto, mas com algumas questões de saúde mental. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de março, 5 raptos em 7. 5 raptos em 7 livros. Isto é incrível, eu não sei, eu juro que não fiz de propósito para os escolher e eu sempre que escolhia um achava que estava a fugir, porque os únicos que eu tinha certeza que iam tocar nesse assunto eram o Misery e o Dias Perfeitos. Portanto, tudo o resto que foi parar esta pilha que tem essa temática foi completamente sem querer. No entanto, a verdade é que com raptos ou sem raptos, os livros que estou aqui são livros muito bons, com temáticas que eu achei extremamente interessantes, que deixam a pensar, portanto não mudava nada no meu mês de março porque até li bastante e coisas que gostei muito. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum que tenham lido e que tenham ido por um caminho totalmente oposto de pensamento relativamente àquilo que eu acabei de dizer em relação a eles, se é qualquer coisa que está na vossa estante por ler ou alguma coisa que vos deixe muito curiosos. Sei que, por exemplo, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é um livro extremamente falado, acho que é um livro que é muito interessante, mas deixem-me isso tudo nos comentários. Há aqui alguma coisa que esteja em vossa casa em lista de espera ou nem por isso? Deixem-me tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!